E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson Khalili. Antes de começarmos a nossa aula, eu quero pedir a vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube, ativem o sininho da notificação, curta o nosso vídeo, né? Dê o like aí. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando para a prova da OAB, que estão na faculdade de Direito ou mesmo estejam estudando para concurso público, ok? Também não me deixem de seguir lá no Instagram, é prof_Jefferson Khalili. Ok, pessoal? Muito obrigado e vamos nessa! Então, pessoal, para este ato serão as partes intimadas. Então, logo o réu ele é citado para apresentar a resposta escrita e intimado para a instrução onde será interrogado e requisitado o acusado se estiver preso. O que isso significa? As partes serão intimadas para a audiência de instrução. Se o réu estiver preso, o juiz vai mandar oficiar o presídio para que o diretor do presídio mande o réu para a audiência naquele dia, né, no dia determinado pelo juiz. Nesse momento da citação do réu para apresentar a resposta escrita, né, a resposta à acusação, o juiz marca a audiência de instrução. Vocês viram lá no trabalho que vocês fizeram, no processo que vocês fizeram, né, aquele trabalho do processo, o ofício do juiz, por isso que eu pedi para vocês colocarem lá o que tinha, quais ofícios constam no processo. Então, um ofício do juiz para o diretor do presídio requisitando o preso. Então, a citação do réu, na verdade, vocês fizeram lá, né, a resposta à acusação, aquilo ali, o réu foi citado, e lá no despacho, onde o juiz recebeu a denúncia, para quem fez o processo que tinha resposta à acusação, naquele despacho onde o juiz recebe a denúncia, ele já marca a audiência de instrução. Então, mais ou menos por aí. O artigo 400 determina que nessa audiência sejam ouvidos, em primeiro lugar, olha só, tudo tem uma ordem e vocês têm que decorar essa ordem, saber essa ordem. Primeiro que é ouvido na audiência de instrução é a vítima, certo? O juiz pode perguntar para a vítima se ela quer, se ela não tem problemas em ser ouvida na presença do réu. Desculpa aí, pessoal. A boca seca aqui, só um minutinho. Se ela tiver problema, o juiz vai mandar tirar o réu da sala e a vítima vai falar. Depois do depoimento da vítima, vai ser ouvida as testemunhas. Primeira testemunha que vai ser ouvida é da acusação. As primeiras testemunhas a serem ouvidas são as testemunhas da acusação e, após, as testemunhas da defesa. Não pode haver a inversão dessas testemunhas, pessoal. As testemunhas da defesa não podem ser ouvidas antes da testemunha da acusação. Após serem ouvidos os depoimentos das testemunhas, vão ser ouvidos, pode ser ouvido eventuais esclarecimentos dos peritos ou do perito, certo? Após o esclarecimento do perito, o juiz pode realizar a careação. Para quem não sabe o que é a careação, a testemunha da acusação falou uma coisa, a testemunha da defesa falou outra. O juiz pode colocar as duas, né, de frente ou chamar uma e a outra para fazer essa careação, para ver quem está falando verdade, quem está falando mentira. E após o reconhecimento de pessoas e coisas, ou seja, vai ser reconhecido, o réu pode ser colocado para que a vítima o reconheça, objetos do crime para que a vítima reconheça, e, por fim, por último, o interrogatório do réu. Pessoal, uma pergunta que sempre me fazem, já vou adiantar. Professor, mas e se a testemunha da defesa, aliás, a testemunha da acusação vai ser ouvida por carta precatória? A carta precatória já foi expedida,
mas a testemunha ainda não foi ouvida lá no local de destino da carta precatória. Para quem não sabe, a carta precatória é uma carta, uma solicitação que um juiz manda para o outro para que seja ouvido, para que seja feito diligências lá. Por exemplo, o juiz de Valadares manda uma carta precatória para Teoflotone para que o juiz de Teoflotone ouça a testemunha que mora lá, referente a um crime que ela presenciou. Então, essa carta precatória foi enviada, mas a testemunha da acusação não foi ouvida ainda, mas já foi expedida a carta precatória. O simples fato de expedir a carta precatória não gera nulidade se for ouvida a testemunha da defesa. O que não pode é ouvir a testemunha da defesa sem ter expedido a carta precatória para as testemunhas da acusação. Isso aí é inversão da testemunha. Agora, se foi enviado a carta precatória, pouco importa. Na verdade, eu não concordo com isso, eu acho que teria que ser ouvido, pelo menos, não precisava da carta precatória ser devolvida, mas, pelo menos, a pessoa, a testemunha, ela, pelo menos, teria que ter sido ouvida antes de ouvir a testemunha da defesa, porque o depoimento dela pode alterar em alguma estratégia de defesa do advogado, do defensor público. Mas a minha opinião aqui pouco importa. O que importa é o que a doutrina e a jurisprudência vem se consolidando, e está consolidado em relação a isso. Então, se for expedida a carta precatória, não há inversão da testemunha. Pessoal, no que tange a oitiva dos peritos, deverão as partes, né, tanto o promotor quanto a defesa, para que os peritos sejam ouvidos na audiência de instrução, as partes têm que requerer ao juiz o depoimento do perito com antecedência mínima de 10 dias antes da audiência, né? Com antecedência mínima de 10 dias da audiência. Por quê? A lei pede para que faça esse pedido com 10 dias? Para que a secretaria mande o processo para o juiz, para que o juiz decida se é necessário ou não, e para que a secretaria peça um ofício para intimação do perito, né? Convocando para a audiência. E quanto à prova testemunhal, acabei de falar aqui, em primeiro lugar, deve ser ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e após as testemunhas indicadas pela defesa. Como regra, a inversão dessa ordem gera ato defeituoso insanável. Então, se inverter essa ordem, gera ato defeituoso insanável, que conduz, né, à nulidade. O juiz vai ter que fazer tudo de novo, o processo fica nulo. Mas isso, aí eu acabei de falar em relação à carta precatória, mas isso não aplica quando a inversão decorrer de expedição e cumprimento de carta precatória ou rogatória. A diferença de carta precatória para carta rogatória, que a carta precatória é enviada para os juízes de todo o território nacional. A carta rogatória é enviada para o juiz de outro país, né, para cumprir, para que realize diligências, né, solicitadas pelo juiz. A gente fala juiz deprecante, aquele juiz que depreca, aquele juiz que pede, que requer, certo? Então, um outro detalhe importante. Por exemplo, isso acontece muito na prática. Eu, advogado de defesa, tenho uma testemunha lá de 80 anos, que mora na roça, foi a maior dificuldade trazer a testemunha para a audiência, e o promotor insiste pelo depoimento de uma testemunha dele que não apareceu. Eu, enquanto advogado interessado na produção da minha prova, eu posso requerer ao juiz a oitiva da minha testemunha, autorizando essa inversão. Eu, enquanto advogado, autorizo essa inversão e minha testemunha é ouvida diante dos fatos ali, diante desse interesse meu pela produção dessa prova. Vai que essa pessoa morre, vai que essa pessoa depois não pode vir no dia marcado, me complica. Então, a defesa pode requerer isso, e
O promotor também pode requerer a inversão desde que a defesa aceite. Beleza, e isso fica consignado lá na ata da audiência, né? O juiz vai colocar. A testemunha da defesa foi ouvida antes da oitiva da testemunha da acusação, com a anuência das partes, né, do advogado e tudo. Aí o advogado assina, né, esse requerimento aí. Vamos passar para o próximo? Pessoal, estão entendendo aí? Eu vou entrar no chat aqui só para ver se está tudo beleza, tá? Todo mundo está entendendo aí, tá bom? Deixa eu ver. Ah, tá. Vocês estão mandando. Ô, gente, ô, Jane, você está me fazendo a pergunta aqui. Quando tiver pergunta, vocês abrem o microfone e me perguntam, porque às vezes eu não estou com o chat aberto aqui. Aliás, eu não vou estar com o chat aberto, eu vou estar na tela do slide. Eu não consigo ver o chat, tá? Você está perguntando aqui se tem um momento específico da audiência para se fazer a cariação. Tá. A cariação é nessa ordem que eu falei aqui, ó. Tem um momento específico. Cadê? Primeiro vítima, após as testemunhas, tanto da defesa quanto da acusação, depois o perito, logo após o esclarecimento do perito, se houver, né? Se não houver, o esclarecimento do perito vai ser logo após a oitiva, a oitiva das testemunhas. Aí vai fazer a cariação. Por exemplo, a minha... Ô, Jefferson. Oi, diga. Porque naquele vídeo que você recomendou, não ficou claro. Então, por isso que eu estou te perguntando, porque lá falou da ordem da oitiva, das testemunhas, e fez uma menção, falou que a cariação tem que ser feita na audiência de instrução, só isso, não falou mais nada. Aí eu queria saber exatamente isso, se tem que ser na ordem da oitiva das testemunhas. Né? Vamos lá. Primeiro vai ser ouvida a testemunha da defesa e da acusação. Por exemplo, aliás, da acusação, depois da defesa, certo? Primeiro testemunho do promotor, depois do advogado. Beleza? Até aí você entendeu. Agora, após a oitiva dessas testemunhas, o advogado, que se tiver requerido o esclarecimento do perito, vai ser feito primeiro o esclarecimento do perito. Se não tiver perito, se não tiver perícia, aí sim vai ser feita a cariação. Tanto o advogado quanto o promotor pode requerer essa cariação, quanto o juiz pode, de ofício, determinar a cariação. O que é a cariação? A testemunha do promotor falou assim, não, ô doutor, eu vi o Zé matando o João. Eu estava lá, eu vi, era ele. A testemunha da defesa vai falar assim, não, o Zé, no momento do crime, estava comigo, na minha casa. E tanto é que estavam eu, o Zé, o Manuel e o Fernando. Estávamos nós quatro lá na minha casa, ele estava lá. Inclusive, nós ligamos para não sei aonde, do telefone dele. Aí, o que o juiz vai fazer? O juiz vai pegar as duas testemunhas e vai fazer a cariação. O que é isso? Aqui, ó, você falou isso e ele falou aquilo. Quem que está falando mentira aqui? Vamos lá. Aí ele vai ver quem ele vai acarear para descobrir qual que está falando mentira, qual que é a verdade, qual que é a mentira. Isso é a acareação. E que você perguntou quem solicita quem vai requerer a defesa, o promotor ou o juiz de ofício. Entendido? Entendido. Na cariação, ele vai fazendo perguntas ou ele toma depoimentos conjuntos? Como é que isso funciona? Ele pode fazer tanto separado, quanto colocar um de frente para o outro. Entendeu? Ele pode pegar e ouvir de novo e falar assim, olha, nas que eu já vi, o juiz chega e fala assim com o fulano, acaba a oitiva das testemunhas, o juiz, aí a gente já fica doido para requerer, mas o juiz, quando é um juiz bom que participa, porque tem um juiz também que não estão nem aí, eu já participei de uma com o Dr. Cláudio, lá no Juizado Especial, uma audiência criminal, ele simplesmente, na hora que a testemunha estava terminando de falar, ele falou assim,
após a oitiva de todas, eu quero a cariação. Nós já vamos fazer a cariação. Aí ele chamou a mulher de novo, a moça que ele suspeitou que estava mentindo, e falou assim, olha, a senhora deu um depoimento aqui, assim, assim, assim. Só que a outra testemunha falou completamente ao contrário. Você está falando a verdade? Se você estiver falando mentira, eu vou ter que constar aqui, eu vou ter que retificar aqui na cariação, colocar, e aí eu não vou te dar uma colher de chá. Aí ela, não, doutor, é mentira, é mentira. Ela passou o aperto e falou a verdade e retificou. Mas, se ela insistisse, ele ia chegar e eu ia falar assim, agora então nós vamos chamar o outro ia falar, ele ia tomar o depoimento dos dois e ia mandar, inclusive, instaurar uma ação penal contra a pessoa que está mentindo pelo tipo penal de falso testemunho. Então, a cariação funciona assim. O juiz vai chegar e chamar depois as testemunhas, tanto é que ele pode colocar uma de frente para a outra, falar, olha, você falou isso e ele falou aquilo, quem está certo? Aí ele vai decidir naquele momento ali, de acordo com as circunstâncias, qual o depoimento que ele vai levar em consideração. Beleza? Ótimo, obrigada. Tudo aí? Beleza, então. Vamos lá. Ô, Jefferson, bom Oi. dia. Consegue me escutar? Consigo. Ah, Quem é? É a Paola. E aí, Paola, beleza? Manda. Deixa eu te perguntar. E se, por exemplo, na tomada de depoimento houver as testemunhas referidas, como é que fica essa audiência de instrução? Calma aí. Nós vamos falar das testemunhas referidas também. Ah, então tá bom, aguardo. Obrigada. Aguenta aí. Aguenta aí. Pessoal, peraí, falei disso aqui. Tá, beleza, já falei esse. Vamos lá, Paola, agora o que você estava falando. Importante sublinhar que as testemunhas, 8 para cada parte, e não são computados informantes e testemunhas referidas. O que são, primeiramente, vamos falar o que são os informantes. Por exemplo, eu apresentei a resposta à acusação, vou apresentar a minha resposta à acusação, e tem uma pessoa que sabe dos fatos, mas é parente, amigo ou inimigo de alguma das partes envolvidas no processo. Essa pessoa não pode ser testemunha, porque ela não pode ter seu depoimento prestado sob juramento de falar a verdade, mas ela pode ser ouvida enquanto informante. Então, eu posso arrolar lá 8 testemunhas e colocar informante fulano de tal. O juiz pode ouvir o depoimento dele como informante, ok? Esse informante não computa nas 8 testemunhas. Aí, o que é a testemunha referida? A testemunha referida é aquela testemunha que, eu acabei de citar o exemplo aqui, uma testemunha falou assim, olha, eu vi o Zé matando. Aí o Antônio foi ouvido e falou assim, não, o Zé não matou, ele estava comigo, com o Fernando e com o Manel. O juiz, ou o promotor, ou o advogado, vai, ao final do depoimento, né, testemunhal, ele vai requerer ao juiz que sejam ouvidas as testemunhas referidas, ou seja, aquelas pessoas que foram citadas nos depoimentos daquelas testemunhas, entendeu? Então, eles foram referidos, o juiz depois vai ouvir. E essas testemunhas referidas não entram na contagem lá de 8 para cada parte. Então, pessoal, ficou claro aí, Paola? Depois eu vou falar mais um pouquinho aqui. Essas testemunhas, elas são arroladas pelas partes, mas elas não são da parte, elas são do processo. Então, o que vocês têm que ter em cabeça é que a testemunha não é da parte, a testemunha é do processo. Isso é muito importante para evitar a leitura equivocada lá do 401, parágrafo 2º, e que ele afirma que a parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no artigo 209. Pessoal, a parte pode desistir da oitiva de alguma testemunha, desde que o juiz ou a outra parte concorde, ok? Mas, aí eu coloquei aqui, mais do que a possibilidade de o juiz
ouviram a testemunha que a parte ou as partes tenha desistido, é fundamental não esquecer que o princípio do contraditório é inafastável. Por exemplo, o promotor indicou a testemunha lá olha como é que isso é muito importante. O promotor indicou a testemunha lá na denúncia dele. Eu tenho 8 para indicar. Essa testemunha que o promotor indicou, eu queria indicar ela, falando, não, ela é muito importante para mim. Só que como ele já indicou, ela vai ser ouvida, eu não vou colocar ela nos meus 8, eu não vou gastar as minhas 8. Eu vou indicar outras 8, certo? Aí o promotor, um dia antes da audiência, ou 10 dias antes da audiência, manifesta lá que quer desistir da testemunha dele. Falou, opa, não, promotor, de jeito nenhum. Eu quero que seja respeitado o princípio do contraditório. Eu quero ouvir o que essa testemunha que você indicou e tem para falar, Entendido? Então, senão é muito simples. Eu, enquanto advogado, vou desistir de uma testemunha que o promotor quer ouvir. Aí eu vou desistir, pronto, vai ficar prejudicado. Não, o promotor tem que concordar. Então, tanto as partes, o promotor pode muito bem concordar com o meu pedido de desistência, e o juiz fala assim, não, vocês arrolaram as testemunhas, eu quero ouvir todas as testemunhas, não quero saber. Entendidos? Então, muito importante isso. Daí que não pode ser admitida a desistência unilateral. Se quem arrolou uma testemunha quer desistir da sua oitiva, deverá o juiz intimar outra parte para manifestar. E não havendo concordância, deverá ser produzida a prova. Isso evita surpresas e manipulações, mas, acima de tudo, a imposição do contraditório e do direito à prova. Beleza? Pessoal, é importante salientar que o interrogatório do acusado foi colocado no seu devido lugar, que é o último ato, né? O último ato do processo vai ser o interrogatório do réu. Então, é nesse momento que o réu vai fazer a sua autodefesa positiva ou negativa. A autodefesa positiva é ele falar que não fez, que estava em outro lugar, ou que não era ele vai exercer a sua autodefesa ali naquele momento, ou a autodefesa positiva, ou ele pode fazer a autodefesa negativa, que é o direito que ele tem de permanecer em silêncio durante o interrogatório, sendo obrigatória a presença do defensor, bem como, pessoal, é obrigatório que o juiz, após a produção de todas as provas, antes do interrogatório do réu, é obrigatório, é um direito da defesa de entrevistar, de ter uma entrevista, ter um momento com o seu cliente, né, com o acusado, sob sigilo. É a defesa, é o advogado com o cliente, não pode ter ninguém perto. Então, para que isso? Para que o advogado converse com o seu cliente sobre a possibilidade de confessar ou não, se ele quer confessar, porque o réu fica dentro da sala de audiência. Ele ouve tudo, ele está ali participando de tudo. Ele pode muito bem querer confessar, ele pode muito bem não querer confessar, e aí o advogado vai dar as orientações, fala, as provas estão a seu favor, eu preciso que você fale isso, eu preciso que você não fale isso. Então, você vai orientar o cliente para falar, para dar um interrogatório da maneira que seja mais favorável a ele, já que ele não é obrigado a falar a verdade, né, gente? Então, depoimento, a pessoa não é obrigada a falar a verdade. Depoimento, o interrogatório, a testemunha não, a testemunha é obrigada a falar a verdade. O informante também não está sob juramento, então ele não é obrigado a falar a verdade. Pessoal, isso aqui, esse segundo tópico aqui, eu já falei, já expliquei, mas vou repetir. A oitiva das testemunhas por carta precatória ou rogatória não influi na ordem com que devem ser ouvidas as demais testemunhas, logo não há inversão. Contudo, o interrogatório deve ser o último ato, né? Dessa forma, não poderá ser realizado o interrogatório do réu
enquanto todas as cartas precatórias e rogatórias retornarem para o juízo. Então, as testemunhas não têm problema, mas o interrogatório tem que ser realizado somente após o retorno dessas cartas precatórias. Entendido até aí? Vamos passar para frente?